My first experience was, I think it was about 2 years ago. I was here in the house and some of my friends were making a space cake, and then there was some wheat left. So one day later we made some pancakes with wheat, and I had a little bit of it, but it had no effect, so I was too scared to eat a lot of it. Thank you very much. Welcome. Have a nice day. You too. The first time I smoked was probably, I think, properly the past maybe 3-4 months ago. Very natural. The whole movie's going to be. Meu nome é Evandro, eu tenho 24 anos. Comecei a fumar maconha aos 21. Bom, eu já tenho tido várias oportunidades, inúmeras oportunidades antes de fumar maconha. Só que eu nunca tinha me interessado porque eu não me agradava com fumaça em si. E aí eu cheguei a gente foi numa casa de praia uma certa vez, aí o pessoal apertou na palha do milho. Aí, pô, dessa vez eu vou fumar. Galera, tu vai fumar, eu vou fumar. Algum problema? Não, fume aí, fume mesmo. Aí eu fumei assim. Geralmente as pessoas dizem que não dá nada, né, quando você fuma da primeira vez. Mas comigo bateu. A gente como mãe, a gente fica com medo, porque a gente escuta a história de pessoas que já apanharam da polícia porque estava com uma ponta de cigarro de maconha, entendeu? A gente escuta história de pessoas que foram presas porque estavam com um pacote pequeno de maconha. A gente escuta história de pessoas que passaram por momentos muito constrangedores por causa que estavam usando. Então a gente como mãe, a gente se preocupa, a gente acha melhor que fume em casa do que fume na rua. So I believe you should talk about things, you should discuss it, you can give them advice, but you can't start forbidding your children to do something unless it's completely out of order. And I put marijuana at the same level as having a few beers if you keep it to a certain level and you're not smoking all day from morning till night time, because that's obviously affecting the way you function and what you do. But that's the same if you drink alcohol all day, that affects your brain and your mind and you don't function properly. Um grande amor começa com o olhar, certo? Então você começa a liberar drogas leves e você arrombou a porteira. Sim. A boiada encosta e vai embora. O grande problema que eu vejo nas drogas é o seguinte: se fizesse mal só para o usuário, tudo bem, é problema dele. Eu até ia propor aí, criar um maconhódromo por aí, um cocainódromo por aí, sabe? Mas ele causa mal não só para os seus familiares, como quem está no teu habitat. What we said in the Netherlands, well, if a dealer in cannabis is selling somebody cannabis, but he has also very hard drugs in his pocket, like heroin, you get big problems. And that's what you saw at the end of the 70s, that a lot of people were addicted in the Netherlands and everywhere on heroin. You know, all the drugs that you get, the junkies. And what the Netherlands did then was to say, well, we have to separate those markets. To say, well, heroin is so addictive, we're not going to legalize that. It's not good for you in any way. And so we want to put that in a corner. But people who want to use cannabis, we try to get that separated from the other drugs. And that's why we made coffee shops and made a regulation of cannabis. And, well, in effect, the amount of hard drugs deaths in the Netherlands is the lowest in the world. So, taking away coffee shops will not lower the prevalence rates a lot. So then you will have an increase of
problems in the streets and violence probably as well, linked to drug dealing. O proibicionismo, ele tem essa consequência. Se por um lado, ele trabalha com a ideia, que parece muito fácil de entender, de combater o que a droga leve pode trazer de pernicioso em termos sociais, que seria a intoxicação de grandes comunidades, digamos assim, o desvio da trajetória esperada de adolescentes, por causa de alterações de humor, alteração de personalidade, dificuldade de concentração para o estudo, enfim. E o proibicionismo parece que vai resolver todos esses problemas. O que a história mostra, o que os dados mostram, é que esses problemas não foram resolvidos de forma nenhuma, muito pelo contrário. O narcotráfico atrai crianças, atrai adolescentes, não só como consumidores, mas como trabalhadores para o narcotráfico, porque não é um mercado regulamentado. O que você faz quando você está trabalhando? Eu fico vendo se os polícias vão sumir. Você anda armado? Oi? Você já andou armado? Já. Como foi sua primeira missão? Minha primeira missão foi legal. O que você fez? Fiquei vendendo. Uma ponto 30 brasileira. Isso aqui é uma AK-47 russo. Mais uma R15 lança-granada. Isso aqui é uma PT-92 9mm. Isso é Highlands. People in other countries think, oh, it's legal and it's all free. That's not the case. Those coffee shops have to obey very strict rules. They cannot sell marijuana under 18 years old. They cannot sell alcohol in their shops. They cannot sell hard drugs in their shops. They cannot advertise for their shops. And if they don't obey those rules, they are shut down immediately. Le quería preguntar si yo puedo fumar en la calle. Pues técnicamente no se puede fumar en la calle, eso queda ilegal, pero al final si lo hacéis como de manera discreta, al peor la policía os va a preguntar a pagarlo. Es lo único que te puede pasar, es que pero ¿estás sancionado con alguna multa? Te la pueden dar, generalmente no lo van a hacer, pero al final queda ilegal. Pero en el caso de que te pongan multa, ¿de qué cantidad sería? Eso no sé, 40 euros. 40 euros. Podemos mejor nos esperamos aquí, no lo fumamos y luego salimos. People have a different mindset to drugs here in Holland. It's more like a social thing. It's like we just go to the bar and have a beer, and here it's more like we go to the coffee shop and have a joint. It being legal, people don't abuse it. Information is the most important thing in drugs policies. Give people an open debate so that they know what they are risking. Some drugs you can't experiment with, you're hooked. Other drugs are well known and everybody seems to use them, so they're not really considered drugs like alcohol or tobacco. But it seems to be a part of human nature, since we've been able to take things out of nature and play with them and try different effects. We seem to do that somehow. So using drugs does seem to be a part of being human, although there are a lot of people that don't experiment and don't use drugs. The reasons why I do it is more because of the fun part of it, and I don't take it beyond a certain level, and I know I never will. And I mean, we can joke about it, so that says a lot about the point that it's the way it's been taken here. Vão ver que a lei estava errada. Todo mundo desconsidera a lei. Todo mundo desconsidera a lei, né? Só tem medo das aplicações. A verdade é essa, a hipocrisia é essa. É como dizia o Planeta Hemp, né?
fumo maconha assim, mas olha, meu camarada, um dia vão ver que a lei estava errada. O traficante está fugindo pela janela. Olha, Serginho, os policiais não param de atirar. Agora tem outro traficante tentando escapar pelo lado esquerdo. Ele vai pular, atenção. O ser humano só respeita o que ele teme. Sabe qual é o tratamento com o filho drogado? Olha só. Vagabundo começou a cheirar. Eu boto ele aqui, ó, algemado numa árvore nessa ilha aqui, de um dia pro outro. Chego lá no dia seguinte, e daí? Quer dar mais uma tapinha? Quer mais uma cafungada? Ah, quer, então vai ficar mais um dia na ilha aí. Pô, pelado, pô, levando picadura de pernilonga a noite toda. Ele vai acabar o vício dele agora. Ela é um psicólogo. Ai, não é psicólogo porra nenhuma, porra. Porrada, lógico. Nossa. O foco da polícia em original é proteger o cidadão, né? Esse é o lema que eles dizem seguir. E aí quando a gente vê que enquanto tem 2 viaturas da polícia dando baculejo numa roda de 4 maconheiros, 3 ruas ali do lado tem gente sendo assaltada. E cadê os policiais para proteger aquele cara que está sendo assaltado? Adotamos uma postura histórica no país de repressão. O resultado dessa política concretamente, as drogas continuaram, o aumento do consumo e do tráfico continua acontecendo no país. A experiência que eu tive como secretário de ressocialização me mostrou o seguinte, até para você impedir a quantidade de droga que entra nos presídios, eu não tinha te falado nisso ainda, você precisa ter cuidado. Porque tem vários reflexos. Primeiro, como se trata de pessoas, uma parte delas, que dependem da droga para passar o dia, o que acontece? Se você retira, eleva o estágio dele para um delírio, para briga, para confusão, para maior quantidade de crimes. Então, será que o tratamento para o avanço do consumo seria necessariamente só a repressão? Eu defendo que não. Eu acho que a gente tem que buscar alternativas de controlar esse consumo desenfreado, de controlar esse tráfico desenfreado fora da segurança pública. A gente vai subir agora, vai pegar a ponte Maurício de Nassau, e aí quando a gente fala da ponte Maurício de Nassau, a gente lembra da Holanda, a gente lembra do país que tem experiência exitosa com a política de tolerância ao consumo de drogas. Um país que conseguiu diminuir a violência que cercava o consumo de drogas com a regulamentação do consumo. A gente sabe que lá na Holanda existem os coffee shops, a gente sabe que lá o cidadão pode plantar até 5 gramas de maconha, pode plantar até 5 pés de maconha na sua casa. E eu nunca vi nos jornais daqui alguém morrendo na Holanda vítima do tráfico de drogas, vítima do tráfico de maconha. O papel do Estado, hoje, dentro desse debate, que parece ser o mais racional, é regulamentar o uso de drogas leves, de todas as drogas consideradas leves. Eu nem estendo esse debate à questão das drogas pesadas. Isso é outro debate. Mas na questão das drogas leves, o Estado seria muito mais inteligente e atingiria muito mais o interesse público se ele regularizasse o comércio. Regularizando o comércio, grande parte da verba pública, que hoje é deslocada para o enfrentamento ao narcotráfico, é deslocada para financiamento de assassinato, para aparato policial ostensivo, para guerras civis institucionalizadas. Todo esse montante, esse valor, poderia ser deslocado para educação, saúde e assistência social. I can show you a little bit around our shop. We have, for instance, shoes based on the Converse model. There's these types of shoes, which are made from cannabis.
for instance. We also have, for instance, socks made of cannabis, made from hemp. We have, of course, jewelry made from hemp. More jewelry up here. These are CD cases that the outside here is made from cannabis, as you can see. We have bags, high quality, very, very nice bags, all made of hemp, of cannabis. We have a large selection of these types of bags, as you can see, all colors. But the trick is, hemp is a very, very interesting plant for the future, a very interesting resource that is being rediscovered that can help and maybe even replace a lot of industries now that cannot last, that are not good for the earth and not good for humans and that are getting too expensive. You can make about 25,000 different products from hemp. В небе солнце засветило, птицы разгалделись, листья вновь зашелестели, все вокруг блестит. Some of our friends, this is actually one of the more sustainable products you can buy, of course, in the whole textile industry. This here is 55% organic hemp, the rest is organic cotton. So this is a really nice material, very warm, good at heat retention, but it's also way more strong than normal cotton t-shirts would be. Now that's a problem for some, well, women usually rather than men, because usually women like to change their clothes every year, every 6 months, they're very fashionable. Hemp products will last you a lifetime, so once you buy something, be sure it's something you really like. And you didn't have tried, right, Brian? I have tried, yes. Oh, yes? Oh! Well, it's not much. Norman! When? Okay, I'll look in there. No, it's no harm there. Солнце засветило, птицы разгалделись, листья вновь зашелестели, все вокруг блестит. На работе не сидится, спать совсем не хочется, то весна своим дыханием за собой манит. Шуб не видно и в помине, макси превратились в мини, не минуты для других забот. Лично для меня весной каждый день как выходной. Ясно, что такая жизнь к добру не приведет. Что такая жизнь, что такая жизнь. Не знаю, как вам, а мне лишь